Queridos, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está chegando aqui na nossa live. Valmir, Rosimar, Marian, Ismael Rodrigues, Romário, Silas Caleb, Silas de Jesus, JP Informática, Miriam, Humberto, a paz querida, graça, um beijo no seu coração. Amanhã nós já estamos aí no culto, se Deus quiser. Solange, Rayane, Deus continue abençoando sempre. Obrigado, Ismael, Deus te abençoe também. Vivian Matos, glória a Deus. Gabriela, estou pegando ônibus para ir no culto de amanhã da sua igreja com meu bebê, sou de Uberlândia. Glória a Deus, seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Bianca, Adriana, paz do Senhor. Igor, boa noite, querido, Deus te abençoe. Simone, a paz. Eliane, a paz. Me fala de onde você está falando, eu gosto muito de saber qual é a cidade que você está falando. Juliana, Deus te abençoe, Ju. Douglas, me fala qual é a cidade que você está falando. Karine está lá em Feira de Santana. Deus te abençoe, Karine. Jaqueline, boa noite, a paz. Sara, deixa eu ver. Me fala aí. Maraú, Rio Grande do Sul. Adriana, Viviane, Santo Antônio da Platina, Paraná. Clarice de Sorocaba. Acre, o Ebert. Tá longe, hein, Ebert? Niterói, Acre é terra boa. Açailândia. Ana tá em Brasília. Juliana tá em Maceió. Ana Vanessa, lá em Palmas, no Tocantins. Alicante, na Espanha. Porto Alegre, Rio Grande do Norte, glória a Deus. Campina, Coronel Fabriciano, sejam todos bem-vindos aí em nome de Jesus. Teresópolis, Warley de Palmas, no Tocantins, Santana do Parnaíba, Sergipe, Pâmela de São Paulo, Ilha do Bororé, Watson do Juiz de Fora, glória a Deus, irmãos. Paraguai, Assunção, Buritis em Rondônia, Sara no Rio de Janeiro, Juliana, Sete Lagoas, glória a Deus, irmão, no Piauí, Franca, São Paulo, paz, Fernanda, Deus te abençoe. Simone Monique, Feira de Santana, terra boa, Feira de Santana, Buritis em Rondônia, Botucatu, Paraná, glória a Deus. Eu fico muito feliz que nós estamos vendo pessoas do Brasil inteiro que estão precisando de libertação e que querem aprender sobre libertação. Porque precisar de libertação, todos nós precisamos de libertação. Ninguém é 100%. 100% só quando a gente estiver no céu, né? Todos nós precisamos. Daniela de BH, Catiele de BH, Magna de Itaberaba, na Bahia, Terra Boa, Camila, Pamela de Curitiba, Edson, seu caso é grave, hein? Divinópolis, Goiás, Praia Grande, São Paulo, Dulcinene, Belo Horizonte, Catalão, glória a Deus, Tayanara do Ceará. É muito bom ver muita gente de tudo quanto é lugar buscando justamente. Eu preciso levantar um exército, irmãos, nesse Brasil aí. Eu preciso levantar um exército. Minha missão é levantar cultos de libertação nas igrejas onde Jezabel entrou e fechou os cultos de libertação. Né? Jezabel entrou para calar a voz profética, não de profeta de Pix, mas dos profetas de libertação, né? Profetas de libertação. Então Jezabel entrou justamente para tentar destruir os ministérios de libertação. Thaís, Valdecito, Curuvi, Espírito Santo, a Valdinéia. Então, irmãos, Deus está querendo levantar justamente essa geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão combater as obras das trevas. E se você é uma pessoa que se interessa por esse assunto, isso quer dizer que você pode estar na lista de Deus para um chamado justamente para ser um instrumento do Senhor
no meio dessa geração para que você seja um ministro de libertação, uma ministra de libertação para ajudar pessoas que estão passando por isso. Obviamente, quando nós somos libertos, nós sabemos o que é estar aprisionado pelo diabo. Então, essa experiência, ela vai gerar uma compaixão pelas outras pessoas. Então, quando eu sou liberto, no meu coração, o que o Espírito Santo coloca é um desejo de libertar pessoas. Quando eu sou curado, o Espírito Santo coloca no meu coração o desejo de ser instrumento de cura para a vida das outras pessoas. Então, muitas situações que você vivenciou na sua vida no passado têm a ver com o seu chamado. Se você foi aprisionado pelo diabo, pode saber que isso tem a ver com o seu chamado. Se você passou por processos de feridas internas pesadas, tem a ver com o seu chamado. Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Talvez você está aqui nessa live e você fala assim, mas eu não estou pronto ainda. Não tem problema. Você tem uma escola de libertação que vai te preparar, que você vai passar por esse processo para te ajudar justamente nisso. Para ir na sua cidade ou na nação onde Deus te chamar, te enviar, você ser um instrumento de cura e de libertação. Então nós temos uma missão de despertar os líderes da nação brasileira para os cultos de libertação que Jezabel travou. Jezabel amordaçou muitos lugares por causa da beleza, da estética, da vaidade, da soberba. Jezabel conseguiu manipular para acabar os cultos de libertação. E o Brasil é uma terra de guerreiros e de guerreiras, de homens e mulheres de autoridade, tá? Homens e mulheres de autoridade. E nós não podemos ficar calados diante disso. Uma voz que se levanta para que os ministérios de libertação sejam restituídos e que homens e mulheres de libertação sejam posicionados nessa nação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, todos nós estamos entendendo justamente isso, tá bom? Ô, irmãos, então é o seguinte, eu quero falar de um assunto hoje, daqui a pouco eu abro aí para você fazer uma pergunta, fazer um comentário, eu quero falar de um assunto hoje, que é justamente essa questão na área sentimental e na área sexual. Porque a gente sabe que a área sexual ela é uma das áreas mais importantes que tem. Claudinha tá ali. Claudinha, um beijo no seu coração. A área sexual é uma das áreas mais importantes que tem, né? Porque quando a área sentimental, a área sexual é atacada, ela influencia na sua vida profissional, na sua vida espiritual, ministerial, financeira, pessoal, emocional. Então, todas as áreas são afetadas através de um ataque na área sexual. Agora, para que esses espíritos malignos venham estabelecer esses ataques pesados, eles precisam de legalidades. Então, a legalidade é justamente as nossas fragilidades, os nossos pecados, que nos deixam justamente vulneráveis para a atuação demoníaca, né? A atuação de demônios, tá bom? Então a gente precisa justamente trabalhar essa questão aí de entender quais foram as portas que nós abrimos na nossa vida no passado e de acordo com as portas que nós abrimos, nós temos que confessar, né? Renunciar, se arrepender e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então o processo é mais ou menos esse. Você tem que confessar, renunciar, reconhecer. Eu reconheço que eu errei. Você começa a renunciar. Já eu reconheci, agora eu vou renunciar. E eu vou deixar e eu vou receber a misericórdia de Deus na nossa vida. Olha, o Celso lá de Carandaí, um abraço ao pessoal de Carandaí lá. Então, nós precisamos disso. Isso entra o processo de libertação, que é justamente identificar quais foram as portas de entrada que nós tivemos na nossa vida. Bom, a primeira porta de entrada é na família, mapeamento da família, o histórico da família. Nós vamos falar isso mais para frente, que a gente tem um módulo de iniquidade geracional e como esses espíritos demoníacos trabalham dentro da família. Agora, você precisa entender que quando você foi gerado, concebido, começa a sua história, né? No sentido literal da palavra. Então, se o seu histórico no ventre da sua mãe é muito importante para determinar o seu futuro. Por exemplo, se seus pais eram casados
ou não. Se eles não eram casados, você é fruto de uma relação sexual ilícita e isso vai trazer um processo na sua vida grave de maldição de filho bastardo, que é fruto de relações sexuais ilícitas, certo? Então já começa por aí. Durante os 9 meses de gestação, a gente estuda isso também no módulo de ciclos espirituais, a gente tem várias situações que podem acontecer. Então, se uma criança foi gerada em um ventre onde não era esperado, ela vai ser rejeitada. E toda criança que é rejeitada no ventre, existe um processo espiritual de adoção espiritual das trevas. Então, criança que foi rejeitada, ela recebe uma adoção de um espírito maligno, adoção de uma entidade demoníaca. Então, as entidades começam a brigar por essa criança que a mãe rejeitou e que o pai rejeitou justamente no ventre da sua mãe. Então, elas começam a brigar por aquela criança, pela cabeça daquela criança ainda no ventre. Esses assuntos eu estou pincelando, mas a gente fala nos módulos que a gente ensina, né? A adoção espiritual demoníaca, que é onde demônios brigam pela cabeça do bebê desde o ventre materno. Quando essa criança nasce, o primeiro ponto é o ponto de maldição de filho bastardo, fora do casamento. Segundo ponto é a rejeição no ventre, certo? Que as entidades brigam pela pessoa. Terceiro ponto, a criança nasce, o processo de rejeição pode ser diminuído ou pode ser potencializado. Aí você vai ter, na sua infância, o aspecto de abuso sexual, abandono, rejeição, que está tudo ligado a uma sequência do ventre, mas o abuso sexual na infância, ela é uma porta de atuação demoníaca, muito grave, onde muitas vezes a criança já é submetida a esse abuso, ocorre uma transferência de espíritos malignos no abuso sexual. E aí essa criança passa a estar carregando no ambiente espiritual da sua vida esse espírito maligno, né? Esse espírito maligno. E esse espírito maligno vai acompanhar justamente a criança até a sua fase adulta. Quando ela começa já a produzir espermatozoide, começa a produzir óvulo, o mundo espiritual já enxerga aquela criança como uma pessoa adulta. E aí é onde os ataques espirituais são acentuados na adolescência, porque na adolescência, para o mundo espiritual, não existe adolescência. Então, para o mundo espiritual, aquele menino já é um homem e aquela menina já é uma mulher. Por quê? Porque tem capacidade de gerar uma nova vida. Então, o mundo espiritual não enxerga. Produzir o espermatozoide, produzir o óvulo, já pode justamente gerar uma nova vida. Então, aí esse processo é um processo muito interessante. Por quê? Porque os ataques na adolescência que a gente vê, achando que é por causa do processo de desenvolvimento social, emocional, cognitivo, que é uma realidade, acontece, mas o maior ataque é justamente de demônios que já sabem que aquela criança já não é mais criança, porque já pode gerar uma nova vida, e ali começa o processo de perder a virgindade, de promiscuidade, de droga, de prostituição, e etc e tal. Então, muitas pessoas começam justamente a estar debaixo de uma situação sexual complicada, porque a rejeição está ligado diretamente a essa questão da sexualidade, Então, essa criança nasce e, de acordo com o seu histórico, é que eu pincelei só algumas coisas, existem mais coisas, né? Eu pincelei só algumas coisas. Essa criança vai ter dois comportamentos. Primeiro, vão ter crianças que vai ter uma compulsão sexual e vai ter crianças que vão ter uma aversão sexual. Então vai gerar uma apatia sexual, vai gerar justamente um comportamento que não vai querer sexo de tudo quanto é jeito. Ou seja, primeiro, compulsão sexual. A pessoa fica sexualizada. Segundo, essa criança pode se tornar um adulto frígida, com aversão à questão do sexo. Isso tudo está ligado aos traumas que essa pessoa já passou no seu histórico de vida. Quando chega na fase adulta, a vida sexual numa nação como o Brasil, a gente sabe que ela é incentivada, né, pelos meios de comunicação, pela sociedade em que nós vivemos e fomos criados. A gente sabe que é isso. E aí começa o grande problema, porque a partir da primeira relação sexual que a pessoa tem e todas as outras dos parceiros sexuais,
essas pessoas vão começando a travar uma aliança. 1 Coríntios capítulo 6, o que se une à prostituta se torna um corpo só com ela. E o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, cada pessoa que você se envolveu sexualmente, você fez uma aliança espiritual por essa questão sexual. Aí existe uma diferença de aliança para laço de alma. Aliança espiritual é uma coisa, laço de alma é outra coisa. Muitas pessoas misturam isso, explicam de forma distorcida, mas existe uma diferença entre aliança espiritual e entre laço de alma, tá? Mas aí muitas pessoas, elas travam aliança por causa do sexo, porque na verdade o sexo é um pacto. O sexo, tanto é que antigamente um casamento só era legalizado se tivesse o sexo, porque o sexo é como se fosse o selo daquela aliança, né? Se não tivesse sexo, aquele casamento poderia ser anulado, porque não selou aquela aliança, porque no mundo natural, mas não selou no mundo espiritual. Então, isso é muito interessante. Então, cada pessoa que você se envolveu com ela, você criou uma aliança espiritual. E algumas dessas pessoas você estabeleceu um laço de alma. Então, essa diferença é grande e essa diferença diz muito no que diz respeito ao nosso histórico de vida, né? E que é um tema, assim, grande, não dá para me falar aqui, porque aqui nós temos pouco tempo, né? No curso a gente destrincha isso de uma forma melhor por causa do tempo. Mas o grande detalhe disso tudo é que cada pessoa que você se envolveu sexualmente com ela, você fez um pacto com essa pessoa. E é um pacto espiritual. E esse pacto espiritual diz o quê? Que demônios que estão em uma pessoa passam a exercer a influência sobre a vida da outra pessoa. Demônios que estão em outra pessoa passam a exercer a influência sobre a sua vida. E essa aliança espiritual, ela traz justamente um processo que desencadeia muitas derrotas na vida das pessoas. Por quê? Porque você pare para pensar, né? Você pare para pensar. Cada pessoa que você teve uma relação sexual com ela, ocorreu uma transferência espiritual. Você imagine, cada pessoa que você se deitou com ela, ocorreu uma transferência de demônios. Agora imagine as gerações, a nossa geração, a sua geração que está aí do outro lado nessa live, que teve vários parceiros, várias parceiras sexuais na sua vida. Quantas e quantas pessoas que você se envolveu sexualmente com ela e que os demônios foram transferidos para a sua vida. E esses demônios que foram transferidos para a sua vida, não necessariamente eles estão dentro de você. Não necessariamente vai trazer uma possessão. Porque é isso que muita gente não entende, que nem toda pessoa que precisa de libertação, ela está possuída por um demônio. O demônio pode estar na vida dela sem possuir. Ele pode estar, por exemplo, na vida sentimental dessa pessoa. Se ele está na vida sentimental dessa pessoa, nada da vida sentimental da pessoa dá certo. Por quê? Porque o demônio não está possuindo aquela pessoa aí. Para um demônio destruir uma pessoa, ele não precisa possuir. A gente já sabe disso, né? Mas esse demônio está justamente naquela vida sentimental daquela pessoa, trabalhando 24 horas para que aquela pessoa não case. E depois que a pessoa consegue casar, a trancos e barrancos, com muita luta, muita perseguição, muita inveja, muita calúnia, muita gente se levantando para destruir. Essa pessoa, quando consegue casar, é uma luta, porque o demônio passa agora a querer destruir o casamento. Então, a pessoa casa, os dois carregam uma carga para dentro do casamento, e aí vai dar problema. Primeiro problema que vai dar na vida sexual. Segundo problema que vai dar no relacionamento de comunicação entre o casal. Terceiro problema que vai dar, aí o diabo fala incompatibilidade, incompatibilidade. Você vê vários casais que se casaram amando um ao outro, mas se separam no meio do caminho. E as pessoas acham que é uma abordagem natural. E não é algo natural. É algo espiritual. É óbvio que pode ter casais que realmente têm essa incompatibilidade. Claro que pode ter. Mas a maioria dos casos está relacionados diretamente a um contexto espiritual da transferência através das relações sexuais. Agora, quando a gente vai falar de relações sexuais, você imagine como uma irmã colocou aqui agora, que ela colocou, o meu esposo vivia em zonas de prostituição. Você imagine, né? Uma prostituta, quantas pessoas ela se relaciona sexualmente. E aí
um homem se relaciona com ela, ou o contrário, né? E eu não estou falando aqui no sentido de discriminar nem a prostituta, estou falando na perspectiva espiritual. Na perspectiva espiritual, as mulheres de prostituição, ou homens de prostituição, seja prostituição por dinheiro, ou seja prostituição por prazer, é como se fosse um foco de uma bactéria, né? Aquela pessoa carrega aquilo espiritual. É como se a pessoa carregasse um ninho de demônios sobre a vida dela, que são transmitidos e transferidos através das relações sexuais que ela tem. Então, essa pessoa é um vetor de transmissão de demônios aonde quer que ela é enviada para se deitar com alguém. Então, por isso que quando Jesus viu aquela mulher pega em adultério, Jesus ficou com compaixão dela, né? Porque muita gente gosta de criticar e discriminar, mas a gente tem que ter compaixão, porque você imagine, você viver uma vida buscando a Deus, as coisas já são difíceis, agora você imagine pessoas que estão aprisionadas na promiscuidade, aprisionadas na prostituição, aprisionadas na pornografia, e que essa prisão, que elas acham que é só uma coisa natural, elas não entendem que é espiritual, que tem toda uma estrutura espiritual diabólica, que aprisiona a vida da pessoa, que não deixa a pessoa prosperar. A pessoa ganha um dinheiro, entra uma mão, sai por outra, a pessoa não consegue ser feliz na vida. Quantas pessoas você conhece? Eu tenho certeza que você conhece. Pessoas boas, pessoas que tinham tudo para dar certo, pessoas que tinham tudo para ser feliz, a vida não anda, a vida não rompe, a vida não consegue avançar nessa questão. Por quê? Porque muitas vezes são esses acessos de espíritos malignos que a pessoa deu sem nem ter noção, porque não tinha noção, não tinha conhecimento, não é de maldade, foi sendo levado pelo sistema, né? O sistema, o príncipe da potestade do ar, que governa esse sistema mundano, né? Ou o Deus desse século, se você quiser também dizer. Ou seja, são governadas por um sistema de promiscuidade sexual, de prostituição, e que isso traz consequências. Quando a pessoa se converte, que os olhos da pessoa se abrem, que tira as escamas, é que ela vai cair em si. Quanta besteira fez nos relacionamentos e nas pessoas que passaram por ela. E aí, as consequências, ela vem. Tudo na vida tem ação e reação. Tudo na vida tem plantio, tem colheita. E tem muita gente justamente isso. Se não quebrar esses pactos, se não quebrar essas alianças, vai ser muito complicado a sua vida sentimental fluir de forma suave. Alguns, os demônios que foram transferidos vai afetar a vida sentimental. Outros é a vida financeira. Outros é a vida emocional. Outros é a mente. Você pode ver que normalmente pessoas muito promíscuas mesmo, elas não são bem da cabeça. Se você parar para prestar atenção, não quer dizer que toda pessoa que não é bem da cabeça é promíscua, mas quer dizer que muita gente que se entregou à devassidão, à promiscuidade, a orgias sexuais, a muitos parceiros sexuais, a sexo com animais, essas pessoas, elas não são bem da cabeça. Você pode prestar atenção. Elas parecem que têm algum distúrbio, e isso é justamente uma das consequências que às vezes a pessoa tem. Agora, no dia 3 e 4 de outubro, nós vamos fazer esse treinamento em Belo Horizonte, lá no nosso circuito de libertação e cura, e nós vamos trabalhar isso, essa linha de raciocínio, as portas de entrada demoníaca, onde a pessoa vai poder identificar essas portas de entrada, e ela, porque a libertação não depende de mim, a libertação depende de você, e ela vai fechar cada porta dessa que ela vivenciou. Então nós vamos trabalhar justamente isso, essa porta, essa e essa. Agora, tem gente que não teve a porta da rejeição no ventre, mas tem gente que teve. Tem gente que não teve a porta de tentativa de aborto, que a mãe tentou abortar, mas tem gente que teve. Tem gente que não teve abuso, mas tem gente que teve. Tem gente que não teve a promiscuidade. Então, cada pessoa, dentro da sua realidade, vai identificando as portas de acesso demoníacas para fechar essas portas, reconhecendo, confessando, desligando, tá? Então, quando a gente fala de desligamento de lugares, desligamento de pessoas, desligamento de práticas e desligamento de demônios. Então, esses 4 pontos são importantes a gente
reconhecer, para quebrar isso. Não adianta você quebrar só um pedaço. Tem gente que está fazendo mapeamento de pessoas por aí que não entende. Tem gente que faz os nossos cursos escondido, devia ser o contrário. Pastor, eu quero aprender, porque quando eu vejo uma pessoa que entende uma área, eu quero aprender. Então tem gente que faz os cursos escondidos, né? É orgulho isso. Então você precisa aprender para você ajudar pessoas. Para você, nós estamos ali para ensinar, para que você seja um ministro de libertação, mas não é para ficar fazendo videozinho na internet, não. Para ser um ministro de verdade, que pega o boi pelo chifre, que confronta demônios. Esse negócio de ficar fazendo videozinho e fazendo oraçãozinha aí de quinta categoria não funciona, irmãos. Com demônio não tem isso. Um demônio é justamente um confronto espiritual pesado, onde você vai bater de frente com legiões e legiões de demônios. E você vai se preparar para isso. Não você fica esse povo igual mosca de padaria aí na internet, mas não tem consistência, entendeu? Não tem força espiritual, não tem consistência. Então não adianta. Né? Eu conheço pessoas que são assim, elas ensinam, são novas ainda, e graças a Deus por isso, mas você precisa ter consistência para você romper esse mundo espiritual e com autoridade. Então, é por isso que Deus quer levantar uma geração de profetas de libertação, uma geração apostólica de libertação, tá bom? E você está participando dessas lives. Toda segunda-feira eu estou fazendo uma live 10h30 da noite. Eu estou te dando chaves, eu estou te dando dicas, eu estou te dando aqui detalhes que depois você precisa aprofundar nisso para você ser um ministro, para você ajudar. E se você é pastor, o seu pastor quiser caminhar conosco, talvez você é um pastor, uma pastora que está aqui na live, você quiser caminhar conosco, então você manda mensagem no direct aqui, você manda mensagem na igreja, porque nós estamos levantando um grupo de pastores também, para restaurar os cultos de libertação nas igrejas. Nas igrejas, tem muita gente que é de libertação e se vendeu ao sistema. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que é pastor, e ele falou assim, mas o pastor fulano de tal estava numa igreja e ninguém deu oportunidade para ele. Eu falei, ele está errado, porque a visão da igreja não era de libertação, então ele tinha que sair da igreja. Ele se vendeu ao sistema por causa de soberba, vaidade, de orgulho, alguma coisa ele queria. Entendeu? Por que ele não saiu? Ou o salário que ele recebia, o ministério dele morreu porque ele deixou morrer. Porque se ele tivesse peito, ele tinha que ter saído e ir para uma igreja de libertação, onde ele tinha liberdade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para se manifestar nos dons espirituais. Então ele ficou preso a um sistema por causa de vaidade, por causa de soberba, por causa de status, e perdeu o chamado dele, onde ele deveria estar agora aí fazendo a obra do Senhor. Então, não bote culpa nas pessoas, assuma o seu chamado, para que você seja um instrumento, invista no seu chamado, para que você seja um instrumento, não se curve ao sistema. Irmãos, tem gente que não é de libertação, então essa pessoa está tudo bem, mas tem muita gente que é de libertação, que é de guerra, que é de intercessão, mas que está, sabe o quê? Amarrado em um sistema jezabélico que não deixa você profetizar, não deixa você orar por cura, não deixa você orar por libertação. Se você orar por libertação e manifestar o demônio, todo mundo sai correndo de medo. Então você precisa se capacitar para que você seja um instrumento do Senhor. Agora, deixa eu ver os comentários aqui, porque eu estou falando demais. Deixa eu abrir um pouquinho a janela aqui. Pronto. Para entrar um ventinho, deixa eu ver aqui. Como eu tenho esse entendimento, pastor? Investindo nos cursos, Aline. Tem que investir. Não tem jeito, não. Nós temos aí o link na bio, já faça a sua inscrição, 3 e 4 de outubro, mapeamento da vida sentimental, vamos juntos. Tem muita gente que já está fazendo, já está se capacitando, então nós vamos juntos nessa caminhada. Graças a Deus encontrei um ser para fazer esse trabalho comigo. Glória a Deus, Camila. Retaliação existe. Uma coisa muito importante que, deixa eu ver quem mandou aqui, é Cleuton. Colocou, olha, retaliação. Preste bem atenção, a Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões sobre toda a obra do inimigo e absolutamente nenhum dano vos causará. Outra coisa que Jezabel colocou na mente das pessoas, olha, não hora não que você vai ter retaliação. Ficou um cara de profeta com medo de retaliação. Irmão, retaliação se você tiver brecha. Se você tiver brecha na sua vida, não vá da onda de super-homem nem de Mulher Maravilha. Você precisa parar com isso, tá? Agora, se você não tiver brecha, você pode ir que não vai acontecer nada com você. Nada, não vai acontecer nada. Agora, ataques e contra-ataques, eles vão vir esporadicamente, como vem na vida de todo mundo. Certo? Agora, retaliação, se você está com brecha, se você não tem brecha,
Mete o pau, irmão. Agora, você não é perfeito, não estou dizendo que você tem que ser perfeito, né? Porque falhas todos nós temos, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, se andarmos na luz como na luz ele está, ou seja, você não tem a sua vida escondida, sua vida é transparente. Então, você pode enfrentar o demônio que for, você pode enfrentar com autoridade o demônio que for, tá bom? Não tenha medo, não deixe Jezabel parar você com medinho de retaliação, porque não é isso. Deus quer que você cresça, Deus quer que você alcance patamares de autoridade na sua vida para ser um instrumento do Senhor, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Quais seriam as brechas na área? As brechas são pecados sexuais, se tratando da vida sexual, certo? Sofri muito na vida sentimental, minha família, deixa eu ver aqui, sofri muito na vida sentimental. Já passou, perdi aqui. Vamos fazer para libertar o esposo da pombagira. Você não tem como libertar ele que tem que tomar a iniciativa. Mas você pode orar pelo seu esposo para ele se converter, se ele não for convertido, e se ele já for convertido, processo de libertação, para arrancar esses demônios da carcunda dele. Agora, ele tem que querer. Se não querer, você pode entrar no culto de libertação, no acampamento de libertação, num projeto de libertação, sair da mesma forma. Se não abrir o coração para ser liberto, não tem jeito. Então, não tem como você caminhar sem um coração aberto para ser liberto. Uma dúvida, pastor, que eu não entendo nunca, porque toda vez que conheço uma pessoa boa, sonho com meu ex-marido. Olha, isso pode estar ligado ao laço de alma que você tem com ele ainda. Pode estar ligado diretamente a isso. Então tem que orar para quebrar. Não pode deixar esse laço de alma, esse vínculo tem que ser quebrado. A aliança e o laço de alma, os dois. São duas coisas diferentes. Como ajudar algum jovem que sofre com ansiedade crítica devido ao ocultismo? Tem que trazer esse jovem para perto, identificar o que essa pessoa mexe e ministrar uma libertação, quebrando esses pactos que ele fez com o ocultismo. Lutei contra íncubos no sonho essa semana, mas estou em santidade. Glória a Deus, tá? Lute mesmo, jejum, muito jejum. Área sexual é jejum. Faça muito jejum, tá bom? Como fazemos para libertar desses laços de alma? Desligar os laços de alma, mas tem que desligar a aliança espiritual também. Qual a sequência dos cursos para a libertação? Olha, nós temos um circuito de libertação, que é o ano inteiro, um final de semana por mês. Você tem vários temas, e a gente tem uma sequência, fundamentos de libertação, aí depois você vai para a iniquidade familiar, depois você vai para os ciclos espirituais, que é esse do ventre, nascimento, infância, adolescência, que são os mais importantes. Aí você vai para a área sexual, batalha na mente, cura emocional, que a gente vai ter agora no mês que vem, em novembro. Novembro são mais dias, viu, gente? 3 e 4 de outubro é sexta à noite, sábado de manhã, de tarde e de noite. Novembro é quinta à noite, sexta de manhã, de tarde e de noite, sábado de manhã, de tarde e de noite. É isso mesmo, é quinta de manhã, de tarde e de noite, sexta de manhã, de tarde e de noite, sábado de manhã, de tarde e de noite, quarta à noite que começa. Então são 3 dias e meio com acho que 15 ou 16 ministrações, que é muito importante, a arena de cura, tá bom? Temos online também, você está perguntando aqui, Aline, temos online, você pode fazer da sua casa ao vivo, enquanto eu estou ministrando em Belo Horizonte, tem pessoas do Brasil e fora do Brasil que faz online também, tá bom? O importante é você participar, anotar para você aprender, e é muito bom, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Tem que ir nesses 2 dias na vida sentimental, eu acho que posiciona para vir mesmo, que vai ser muito bom. Mas glória a Deus, irmãos. Fico muito feliz porque cada um de vocês estão aqui juntos para crescer. Como adquirir os cursos online? Você pode entrar na bio e tem uma inscrição do link da bio e você pode fazer inscrição lá para ir fazendo os cursos. Todo mês a gente vai tendo cursos, tá bom? Então é isso. Olha, toda segunda-feira, 10h30 da noite, eu vou estar aqui para a gente fazer essa live para falar de um tema, tá? Semana que vem, na próxima segunda-feira, eu vou estar aqui também. Tá bom? E a gente vai continuar falando dessa área que é muito importante para que a vida das pessoas sejam destravadas. Esses cursos não ficam gravados. Eu estou gravando esses cursos para uma outra plataforma onde você pode fazer online. Online que vai ficar lá gravado durante 6 meses. Esses cursos agora, você só assiste ao vivo, enquanto eu estou fazendo aqui, você está assistindo aí. Então tem um infoproduto, tem um online ao vivo e tem um presencial. Que aí ajuda, a gente faz isso para facilitar para todo mundo, né?
Quem não pode fazer presencial, pode fazer online ao vivo. Quem não pode fazer um dos dois, faz o gravado na plataforma. É claro que cada um tem uma experiência diferente, né? O presencial sempre tem uma experiência diferente, né? Mas o mais importante é a gente fazer e aprender, porque à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai sendo liberto. À medida que a gente vai conhecendo, a gente vai sendo liberto. Aqui, por exemplo, tem gente que está aqui que nunca tinha escutado falar sobre isso, já começa a passar por um processo de libertação. Por quê? Porque você já começa a entender sobre a quebra dessas alianças, desses pactos e, consequentemente, os espíritos que estão por trás disso, os demônios que estão por trás disso. Então, tudo uma coisa está conectada à outra, tá bom? Que Deus abençoe a todos até segunda-feira que vem, tá? Coloca aqui onde você está. Coloca aqui pra gente encerrar onde você está. Isso mesmo, Cíntia, a verdade liberta. Coloca aqui, olha, depois você pega essa live que vai ficar gravada, você vai mandar essa live para alguém que você conhece, para um pastor, para um líder, para um irmão em Cristo. Manda essa live para alguém, porque tem muita gente que está precisando. Eu sempre estou dizendo aqui que muitos pastores hoje estão em situações delicadas porque não passaram por um processo de libertação quando deveria passar. Mas nunca é tarde para colocar as coisas em ordem. João Pessoa, Argentina, Santana da Parnaíba, em São Paulo, Nova Friburgo, o pessoal de Nova Friburgo é top, São José do Rio Preto, Assunção, Paraguai, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Olinda, a outra botou ali, Roraima. Provavelmente em São Paulo a gente vai ter só o ano que vem. Esse ano nós já estamos com uma programação, né? Então só o ano que vem. Até porque também a gente tem a igreja local, então eu sempre tenho que estar ali para a igreja local também. Rondônia, glória a Deus. Na Espanha, Rogerinho, na Espanha, glória a Deus. Brasília, Cametá, Pará, Fernanda na Bahia, Salvador, olha que bênção, né? Fico muito feliz porque Deus está despertando uma geração, tá bom? Deus abençoe a todos, até segunda-feira que vem. Amanhã tem culto de libertação, Face do Leão TV, você pode acessar meu Instagram pessoal, AP João Yuri, você também pode fazer lá o seu acesso lá, TikTok, Face do Leão e essas redes sociais que você pode estar também aproveitando para aprendendo e crescendo aí em todo o conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Um beijo no coração. Pessoal de Manaus, olha, mês de outubro eu vou estar lá em Manaus, viu? Pastora Ana ali, eu vou estar lá em Manaus. Nós vamos estar juntos aí, vai ser uma bênção. Tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas ali em Manaus, que aquele povo é um povo abençoado, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês.